Espera só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Boa noite a todos. Já estamos ao vivo pelo canal do YouTube. Eu sou Alessandra Silva, tenho cabelos pretos, longos, liso, pele morena clara e olhos castanhos. Me visto com uma blusa da cor verde. Sou aluna do 3º ano do curso de Serviço Social pela instituição Unicesumar do Polo de Apucarana, Paraná. Junto com as minhas colegas de curso, Márcia Atanásio, que tem cabelos pretos, longos e lisos, pele morena clara, olhos castanhos, está vestida com uma blusa da cor verde com flores e usando um óculos de armação preta e pertence ao polo de Jundiaí, São Paulo. Alessandra Borges, cabelos castanhos, pele clara, olhos azuis, está vestida com uma blusa da cor verde claro, com estampas marrom, e está usando um óculos de armação preta, e pertence ao polo de São José, Santa Catarina. Realizaremos hoje um seminário com o tema empreendedorismo no terceiro setor na visão do assistente social. Passo a palavra para a Márcia, que fará uma breve apresentação do nosso convidado, Nildo Moraes. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Antes de falarmos sobre empreendedorismo no serviço social, quero lembrar que, tendo o ano 2020 atípico, ou seja, por força da pandemia, tanto a universidade quanto nós tivemos que se readequar e reaprender, pois passamos do conhecido estágio em campo para o seminário por meio das lives. E neste aprendizado, eu e minhas colegas de curso, neste seminário, passamos pela inclusão da deficiência visual com o professor Edivaldo Ramos, com os doutores João Freitas e Nildo Moraes. Falamos de controle social e hoje estamos aqui para falarmos de empreendedorismo no serviço social com a assistente social Lidiane Barbosa. Neste aprendizado também fomos empreendedora e quanto aprendemos com essa equipe multidisciplinar. Todo esse conhecimento seguirá nossas vidas profissionais. E neste seminário, com certeza, agregaremos conhecimento à nossa formação profissional. E, novamente, temos a presença do Dr. Nildo Moraes, para falarmos sobre empreendedorismo na visão do assistente. Faço a apresentação do meu convidado, ele é moreno, usa uma blusa branca, o fundo dele é um fundo branco. Nildo Moraes Filho, contador, advogado, pós-graduando em Direito Tributário e mestrando em Direito e Negócios Internacional. Nildo. Olá, boa noite, obrigado aí pela apresentação. Para mim é sempre um prazer participar, principalmente contribuir, né, com novas formandas, contribuir também com a colega que será brevemente apresentada aí, a doutora Lidiane, e também com todos que estão nos assistindo e também nos ouvindo, contribuir com essas pessoas de um tema tão importante. E essas lives, esses seminários, eles são de extrema importância para fundamentar o conhecimento e para ampliar também a visão do empreendedorismo e tirar um pouco da visão do terceiro setor, que é, de fato, às vezes, deixado um pouco de lado, né? E o trabalho de vocês, desde já parabenizando aí, né? E incentivando a continuidade desses seminários aí, trazendo conhecimento para muitas pessoas. Passo a palavra para a nossa colega Alessandra Borges. Boa noite. Um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não somente executivo. Marilda Vilela Yamamoto. Boa noite. Viemos, através desse canal, apresentar com muita honra nossa convidada especial, Lidiane da Costa Barbosa, assistente social da ASIC, Associação Catarinense
integral ao cego, né, para os cegos. Lidiane está com os cabelos presos, cabelos longos, pele morena clara, usa uma blusa caqui, bege caqui, com fundo branco. Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, desde o ano de 2005, onde participou de vários seminários como Seminário de Introdução e Implementação dos Conselhos de Políticas Públicas, Papel do Serviço Social, Departamento de Apoio e Extensão da UFSC, Congresso Internacional Direito, Justiça Social e Desenvolvimento, Faculdade SESUSC Florianópolis, Congresso Sul Brasileiro de Serviço Social e segundo Simpósio Sul Catarinense de Serviço Social VoxLeg. Tribunal Popular, Assédio Moral e Sexual, Departamento de Apoio à Extensão da UFSC. Seminário Catarinense de Educação e Capacitação em Direitos Humanos, Casa da Cultura Jurídica, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. Lidiane tem uma vasta experiência voluntária ou de liderança, como gestora de elaboração de projetos e captação de recursos, realizados através da aprovação de 34 projetos, 3 prêmios de reconhecimento municipal e estadual, ampliação de 75% no número de parceiros institucionais, criação do espetáculo Os Olhos da Arte, realizado anualmente no Teatro Pedro Ivo Campos, reunindo, em média, 90 artistas. Esse espetáculo tem sido referência em acessibilidade cultural e concluiu agora, no mês de novembro, a 5ª edição, com o objetivo de captar recursos, quebra de paradigmas incapacitantes e visibilidade à causa da pessoa com deficiência visual através da arte. Então, começamos as perguntas agora, né? Nildo. Pois não. O que é o empreendedorismo e como ele se evidencia no profissional? Lidiane também, se tiver alguma coisa a acrescentar, pode dar sequência. Então, o que é o empreendedor? O empreendedor nada mais é do que alguém que ele enxerga uma oportunidade, como, por exemplo, uma oportunidade durante o período de pandemia. Ele desenvolve um sistema de entrega de produtos, é alguém que enxerga alguma oportunidade e cria ferramentas e mecanismos para atuar nesse segmento. Existem pessoas que eles olham um copo com metade da água, ele enxerga alguém ele tem um olhar, um copo quase cheio ou um copo quase vazio. O empreendedor, ele enxergaria um copo quase cheio. Existem pessoas que reclamam por não ter guarda-chuva, da chuva, né? E existem as pessoas que vendem os guarda-chuvas. Então, o empreendedor é alguém que tem uma visão diferenciada, alguém que consegue enxergar uma oportunidade onde outras pessoas enxergam uma dificuldade. Desculpa, eu coloquei há poucos dias aparelhos nos dentes, depois de velho, coloquei aparelho nos dentes, estou aprendendo novamente a falar, estou com um pouco de dificuldade. Então, se sair alguma palavra com uma pronúncia um pouco diferente, seria esse o motivo. Então, o empreendedor é basicamente isso. Tá? Dona Lidiane, quiser complementar. Então, Lidiane. Bom, acho que o Nildo falou muito bem. O empreendedor é aquele que busca soluções, né? E para isso ele tem que ter um olhar muito otimista. E um olhar que literalmente é um radar para oportunidades. Eu acho que essa é a grande sacada. No Brasil, eu acho que a questão do empreendedorismo ela veio muito na década de 90, né, com a instituição do Sebrae, a oportunidade de novas empresas, porque o empreendedorismo ele passou muito pela questão empresarial de início, né, questão mais econômica, o que também hoje no social isso não ficou de lado, na verdade só agregou, né, agregou mais estratégias, mas o empreendedorismo ele vem exatamente
de encontro ao que o Nildo falou, né? A sair da zona de conforto, para falar a verdade, né? É ir além, é pensar fora da caixa, e isso é algo que hoje está muito em voga, né? Em todos os sentidos, né? Então, acho que é bem isso mesmo. Bem, eu vou fazer uma pergunta para a Lidiane e depois o Nildo pode complementar. Lidiane, sendo líder e tendo a qualidade de um empreendedor, o gestor terá mais êxito? Com certeza, trazendo para uma realidade hoje, né, do meu contexto de trabalho, que é dentro de uma organização não governamental, é importante a gente ter esse olhar empreendedor, sim, porque a causa social, uma organização não governamental, o terceiro setor, na verdade, né, e o empreendedorismo social são coisas muito diferentes. Né? O terceiro setor é uma forma de organização social, né? Onde se inclui ali muitas instituições, aliás, instituições, fundações, enfim. Mas o empreendedorismo, ele pode estar presente ou não numa organização. Isso vai depender muitas vezes da gestão, né? Então, com certeza, faz toda a diferença tu ter um líder empreendedor. Com certeza. Nildo, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, se nós pegarmos um líder com características empreendedoras, alguém que está acostumado a ir adiante, a ir em frente, a superar obstáculos e colocá-lo para atuar junto a uma organização social, por exemplo, ele vai ter muito mais sucesso e essas características ajudarão, porque nós temos a imagem de que o serviço público é lento, é burocrático, mas alguém que tem essa visão de liderança, de empreendedorismo, ele com certeza terá um diferencial. E se eu puder, assim, tomar mais um minutinho e esclarecer, porque as pessoas podem estar ouvindo e assistindo, por que o terceiro setor? Se tem o terceiro, deve ter o primeiro e o segundo. O que são o primeiro e o segundo setor? Eu gostaria de caracterizar de forma não muito extensa, mas o primeiro setor seria o Estado. E quando eu falo Estado, eu falo o país, o Brasil. Todos os órgãos governamentais fazem parte do primeiro setor. E o segundo setor? O segundo setor somos nós, empreendedores, empresários, o mercado em si como um todo. E o terceiro setor são as OCIPs, a ONG, né? A ONG, na verdade, ela não é reconhecida no mundo jurídico, porque é uma organização não governamental. Então, todas as associações, enfim, as fundações, as entidades paraestatais, só caracterizando assim para as pessoas entenderem o que significa cada uma dessas. E hoje, algumas pessoas estão falando no quarto setor, que são os autônomos, mas eu gostaria só de trazer um panorama geral aí para ampliar aí o conhecimento. Passo a palavra para a Sandra. O Nildo, esse líder necessariamente precisa ser um empreendedor? Então, se ele tiver unir essas duas características, com certeza terá resultados melhores. Agora, o que é um líder? Um líder, ele não manda, ele não é aquele líder mandão, ele mostra, vamos, né? Existem vários clichês para isso, né? O líder, ele não manda, ele mostra, ele incentiva a equipe, ele está atento às características dos liderados, porque, às vezes, algumas pessoas, elas entram para preencher uma vaga, mas ela não se adapta àquele setor, àquele trabalho que ele foi desenvolvido, mas ele poderia ser aproveitado em um outro setor da empresa, da associação. É uma pessoa que tem um sorriso maravilhoso e ela está lá dentro, trabalhando num serviço burocrático, mas se ela estivesse à frente, atendendo pessoas, fazendo esse contato prévio, ela poderia ser melhor aproveitada. Então, o líder, ele tem, assim, essa visão diferenciada, principalmente para a equipe que ele lidera, né? Então, com certeza, se ele tiver a unificação aí das duas características, com certeza o resultado será diferente, mais satisfatório. Então, Nildo, de novo, né, também com réplica, alguma coisa a acrescentar para a Lisiane, tá? Nildo, quais as características de um líder, né? Acho que dando continuidade ao que tu já respondeu também, acho que já abrange.
qual a característica, né? Exatamente essa visão de liderar. O que é liderar? É fazer com que as pessoas, elas ajam aquilo que elas façam a ação que você quer, sem você impor, mas expor. É totalmente diferente quando nós estamos aqui conversando e eu exponho as minhas ideias. Olha, eu penso que poderíamos seguir este caminho. Diferente quando eu chego para a minha equipe, por exemplo, como líder, e falo, nós vamos fazer isso. É claro que tem a posição firme do líder, primeiro, firmeza de propósitos, porque as empresas, geralmente, elas têm lá a missão da empresa, a visão e princípios, né? A missão da empresa nada mais é, de uma associação, por exemplo, nada mais é do que a certidão de nascimento. Qual o objetivo dessa associação? Qual o objetivo dessa OCIP? Então, o líder, ele tem isso interiorizado dentro dele e ele transmite isso para as pessoas. Então, características: dinamismo, otimismo, visão e, acima de tudo, ação. Ótimo. Lidiane, algo a acrescentar? Não, eu acho que é exatamente isso, é o saber ouvir, trabalhar em equipe, né, e saber também compilar essa gama de informações que vem desses vários olhares numa equipe para criar um direcionamento único, né? Eu acho que isso é fundamental e para isso eu acho que uma característica muito importante de um líder é ter uma visão positiva de futuro, né? Um líder que não tem motivação ou que não tem esse ânimo, com certeza não motiva a sua equipe, então isso é fundamental, né? Então, eu acho que é perfeita essa descrição de um líder, né? Ainda mais em uma era tão dinâmica e, enfim, né, tão agitada e cheia de mudanças com tanta rapidez como nós vivemos, eu acho que um líder tem que ser alguém flexível, né? Ô, Lidiane, o empreendedorismo social só acontece no terceiro setor? Não, na verdade, o terceiro setor pode ter, né? E aí o Nildo, se quiser e se puder também me ajudar, porque essa visão, né, de empreendedorismo social, ela é muito mais ampla do que o terceiro setor. O empreendedor social é alguém que, né, identifica uma questão social e que vê nela uma possibilidade de solucionar um problema coletivo e, em alguns momentos, transformar isso, inclusive, num negócio social, né? Então, o empreendedorismo social, ele acontece tanto, né, no segundo setor, como foi colocado aqui, quanto no primeiro, quanto no terceiro. Para vocês terem uma ideia, eu estava escutando uma reportagem e me chamou muita atenção, porque é um exemplo muito claro disso, né, de empreendedorismo dentro de um contexto governamental, que às vezes a gente pensa, não, como já foi colocado aqui, algo muito estanque, né, muito engessado, tem ali um procedimento e não se sai dele. Mas algo muito interessante, uma ação de empreendedorismo social aconteceu num hospital no nosso país, agora nessa época de pandemia. Eles encontraram em garrafas PETs uma oportunidade de criar uma parte de equipamento de EPI. Né? Então, olha como é uma forma, né, de olhar algo com uma inovação, né? Uma situação que foi além do copo, né, quase vazio, foi para o copo cheio. Né? Então, isso é uma ação de empreendedorismo social, dentro de uma lógica governamental, que a princípio se entenderia como muito desafiadora, né? Mas eu acho interessante a gente colocar até para poder ilustrar um pouquinho disso, que às vezes fica muito no campo teórico, então é importante a gente trazer para uma prática e entender como se desmistifica um pouco isso no dia a dia do fazer trabalho, enfim. Eu achei extremamente interessante, não vi, depois eu procuro até essa reportagem. Esse é o empreendedorismo, né? E quando utilizamos essa visão para o lado social, porque só fazendo uma pequena diferenciação técnica entre uma organização social e uma OCIP, que é uma organização social de interesse público, para que tenha essa diferenciação, o Ministério da Justiça tem que autenticar isso. E existem algumas diferenças que não é o foco, mas apenas para que se tenha a base, né? Uma pode receber mais recursos, uma trabalha com parceria,
outra recebe uma subvenção do governo. Então, essa seria basicamente a diferença. Mas outra característica importantíssima do empreendedorismo para o terceiro setor e assim como para qualquer tipo de entidade não governamental, é o voluntariado, né? Para resolver uma questão coletiva. Fantástico essa iniciativa aí desse hospital. E quando, mais uma vez, né, pessoas que têm essa vocação para o mercado, para fins lucrativos, diferente do terceiro setor, mas que tem essa visão e se dispõe a fazer um trabalho como esse, todos ganham. Esse é um trabalho que ele alimenta não somente a necessidade das pessoas, ele alimenta também a alma do empreendedor, do Estado, porque precisamos olhar as pessoas de forma holística, né, como um todo. Alessandra Silva? Então, eu iria fazer uma pergunta, mas eu acredito que vocês já responderam, né? O empreendedorismo social está relacionado a algum tipo de setor ou a uma determinada área? E a Lidiane e o Nildo já responderam que são várias áreas, né? Se você quiser colocar mais alguma coisa a respeito. Eu acho que é importante também colocar que dentro de uma responsabilidade social, o empreendedorismo social está muito em voga nas empresas também, né? A gente está hoje aqui focando no terceiro setor, mas é com certeza um nicho de mercado importante também para as empresas que buscam, através do empreendedorismo social, agregar, né, a sua marca, enfim, e também ampliar os seus lucros, porque o empreendedorismo social ele vem de encontro, né? Inicialmente, o cerne dele está na solução de um problema, de uma questão social. Mas, como a gente já colocou aqui, nada impede dele gerar um negócio social e, inclusive, lucro. E, dentro desse contexto, as empresas têm trabalhado muito com o empreendedorismo social para agregar valor à sua marca e também lucro, né, ao seu caixa, né? Só acrescentando o que a dona Lidiane havia mencionado, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Mas se é uma entidade sem fins lucrativos, ela pode ter lucro? Pode. Não existe absolutamente nada em nenhuma legislação que proíba uma associação sem fins lucrativos de ter lucros. Parece meio antagônico, mas eu vou explicar. Ela não pode tirar esses dividendos e distribuir, por exemplo, para os seus sócios, para os seus diretores. Esse valor, essa evidência de lucro, ela deve ser reutilizada dentro do projeto. Então, para sua manutenção, né? Para sua manutenção. Inclusive, mais uma vez, apenas conhecimento técnico. Essas associações, elas são isentas de PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda. Tá? Ela paga, aliás, ela paga o PIS sobre a folha de pagamento. E o INSS sobre a parte patronal, ela precisa ter um selo, comprovar algumas características e solicitar, então, porque teria uma parte patronal de 20% sobre os salários, tá? Dependendo aí da característica, ela solicita isso e o Ministério, então, outorga essa isenção também do INSS. Mas esses lucros, eles podem ser utilizados para manutenção, para pagamento das pessoas que trabalham como funcionários efetivos, para manter um prédio, teria o pessoal de limpeza, bom, enfim, teria, assim, algumas características que, independente de não ter como fim o lucro, mas pode ser feito bazares, pode ser feito várias atividades que tragam lucro, porém, que sejam utilizados aí para manutenção e também para ampliação, né, desses projetos, atender outros bairros, atender talvez uma outra área, né, uma outra necessidade do município, enfim. Isso, até para poder ilustrar, né, essa questão, a SIC hoje ela é uma das poucas instituições a nível de Brasil, eu digo poucas porque existem mais de 200 mil e só 5 mil e poucos, se eu não me engano, talvez o Nildo tenha esses dados, possuem a certificação do SEBAS.
né? Então, hoje a SIC é uma das instituições que mantém essa certificação, a certificação de reconhecimento nacional dos trabalhos de assistência social, e mantém, né, em funcionamento permanente na instituição um bazar. E esse bazar veio de uma iniciativa de empreendedorismo social, sim, porque no bairro onde a SIC está localizada, tem áreas de interesse social, assim como tem também áreas que são destinadas ali a uma classe alta, né, socialmente falando, economicamente falando também. E aí, o que nós fizemos? A gente tentou unir esses dois mundos de uma forma bem empreendedora, eu diria que uma inovação muito interessante. Nós montamos literalmente uma boutique no espaço da ASIC, né? Não só um bazar ou um brechó, é uma loja e ela tem toda uma estrutura de uma loja de shopping, né? E as roupas a gente fez uma parceria com uma lavanderia que deixa tudo bem higienizado, enfim. E a gente recebe doações da comunidade, né? E a gente oferece para as pessoas num preço bastante simbólico. Então, essa comunidade de interesse social encontra lá um espaço onde ela pode comprar roupas de boa qualidade, né? Num espaço praticamente de loja, né? E isso tem sido uma das nossas fontes de renda, né? E que gera um lucro, mas é um lucro que auxilia o quê? Na manutenção institucional. É exatamente isso que o Nildo falou. Mais uma vez, parabéns pela, pela iniciativa. E se nós analisarmos, é um meio de atingir uma classe social que pensamos assim, esse pessoal não precisa. Não, mas eles podem não precisar de fato, mas eles podem contribuir dessa forma. Talvez se fossem um outro, não estou falando de forma generalizada, mas talvez essas pessoas não seriam alcançadas de outra forma. E com o auxílio dessas pessoas, que elas podem até mesmo pagar um pouco mais, quem sabe, numa peça, eu posso pagar 3 vezes esse valor, estaria muito mais barato se eu fosse comprar, além de ter uma peça de qualidade, estaria contribuindo. Então, olha que coisa bacana, né? E é muito interessante porque a gente pensa inicialmente num determinado público. E a gente pensou o quê? Em criar uma oportunidade para que pessoas, né, de uma área bastante, com bastante dificuldades financeiras pudessem ter acesso a um espaço, de fato, que trouxesse a elas, né, uma certa satisfação, né, de poder de compra, enfim. Mas a gente se surpreendeu, foi muito interessante, porque na área onde está a SIC, em frente a gente tem o Senai, a gente tem uma escola, a gente tem um espaço, vários espaços ali que são frequentados por pessoas de uma classe até diferente da que a gente queria atingir. E hoje essas pessoas, elas dividem o mesmo espaço. Nós fazemos atendimento a toda a comunidade. Então tem sido uma experiência bem interessante. Legal. Bacana. Pois não, meninas. Lidiane, nós vimos a importância das parcerias no terceiro setor, né? Com certeza. Na verdade, o terceiro setor se faz através de parcerias. Né? Na verdade, impacto social não acontece sem financiamento. Né? E esse financiamento vem, na maioria das vezes, por parcerias. E esse financiamento nem sempre é só em dinheiro, às vezes é em tempo. E voluntários são as pessoas que nos cedem isso. Então, na ASIC, por exemplo, nós temos parcerias governamentais, não governamentais, nós temos parcerias, né, enfim, de pessoas físicas, pessoas jurídicas e empresas, enfim, gente, a parceria na ASIC tem sido em vários setores, na área cultural, esportiva. Nós temos um trabalho muito amplo, né, como foi colocado aqui de início, 34 projetos aprovados, eu acho que a Alessandra ele falou. Esses 34 projetos, eles foram nos últimos 2 anos, né? Sendo que a ASIC, há 5 anos atrás, ela tinha uma média de aprovação de projeto de 3 a 4 projetos ano, fora as parcerias governamentais que ela mantém. De 4 anos para cá, a gente fez uma reestruturação no trabalho interno e a gente estruturou o setor de captação de recursos. Então, a minha atuação ela é principalmente na área de família, né? Trabalhei mais de 10 anos com atendimento
a família, a comunidade, enfim. Mas, com essa reestruturação, eu acabei indo para o setor de captação, por quê? Porque os projetos sociais, eles têm uma prerrogativa de que o impacto social precisa aparecer de uma maneira muito evidente, porque é o produto que a instituição tem para comercializar, vamos assim dizer, né? Então, essa reestruturação no setor, que levou o financeiro, levou o serviço social, levou parte do administrativo a trabalhar com foco em captação de recursos e empreendedorismo social, alavancou os projetos de tal forma que hoje, para vocês terem ideia, desses 4 anos para cá, são 3 projetos mês, ao invés de 3 projetos ano. Então, isso deu uma diferença enorme para a instituição. E aí vem as parcerias, né? Teve até uma contribuição da nossa professora Suzy aqui, ela está falando que o terceiro setor pode ter seus produtos com suas marcas, gerando mais lucro, né? Sim. Uma das iniciativas que nós fizemos recentemente nessa reestruturação foi agregar valor aos artesanatos produzidos pelos nossos alunos. A gente fez uma parceria com o pessoal da UFSC, aliás, desculpa, da UDESC, né, do setor de administração, e junto com eles a gente pensou uma forma de agregar valor a esses produtos. Então foi criado uma etiqueta, foi pensado numa ideia de colocar um breve histórico do artesão que fez a peça, de colocar isso numa embalagem, enfim. São formas de agregar valor e de trazer essa lucratividade dentro de uma ação que é de empreendedorismo, dentro de uma organização que, afinal, não é uma organização que visa o lucro, mas, né, com certeza precisa ter economicamente entradas para que tenha uma manutenção do seu trabalho, né? Bom. Alexandra Silva. Acho que é a Brisa Borges agora, né? Agora, Então, vai para a Lidiane. Lidiane, o empreendedor social é o mesmo? A pergunta é assim, ó, é o mesmo que um assistente social empreendedor? Acho que também já... Não necessariamente, né? Assistente social pode ser um profissional empreendedor, mas o empreendedor social pode ser vários profissionais, né? Várias pessoas, né? Várias categorias profissionais podem estar se incluindo nesse empreendedor social, enfim, né? E também queria pegar o gancho e perguntar se, no caso, a diferença, né, a distinção do empreendedorismo social e a inovação social, né? Onde é que entra aí, no caso, o empreendedorismo social e essa criatividade aí, né, social. Isso. O empreender é o ato, né, de tu, de fato, colocar em prática, né? De tu criar ali a ação, eu acredito. A inovação é esse olhar fora da caixa, é pensar a oportunidade, né? E o empreendedorismo social não acontece sem uma inovação, né? Eu acho que a inovação, então, precisa ser uma novidade? Não, mas talvez até uma mesma situação, mas com um olhar diferenciado. Uma forma diferente de tu apresentar isso, né? O problema a resolver, de repente, não é novo, mas a tua forma de apresentar uma solução para isso é o que vai fazer com que o empreendedorismo social, de fato, né, aconteça. Perfeito. Nildo? Tá quietinho. Não, estou ouvindo. Eu creio que a Lidiane, ela tem uma vivência, uma experiência, assim, né, na área, e creio que ela poderá, assim, desenvolver uma linha de raciocínio e comentar sobre as experiências dela, né? Mas, fazendo uma complementação apenas, a inovação social é esse pensar que a Lidiane falou, mas é colocar em prática, assim, uma ideia, e se nós analisarmos quantas associações, quantas OCIPs, quantas organizações sociais temos atuando, e a demanda que ainda temos, ainda falta muito empreendedorismo social para atender todas as demandas. Uma única
a associação, alguém que atue nessa área, não consegue abranger um município pequeno como o que eu moro. Então, quanto mais pessoas tiverem esse despertar para atuarem de forma voluntária ou juntar um grupo de pessoas e atender uma demanda, seja na área de saúde, seja na área educacional, porque pode ser feito várias associações e várias organizações sociais onde possa selecionar de forma gratuita, em parceria com o município, que vai ceder um local para reforço, pode-se ter uma associação que atue na área de saúde. Então, essa ideia inovadora, ela passa por isso também, esse despertar de atuar, de ir para a ação. Lidiane, o nosso arcabouço legal facilita ou dificulta a capacitação de recursos para uma organização social? Bom, talvez essa pergunta até o Nildo possa responder mais, mas na prática, vou dizer para vocês que a gente está aí ainda, né, por mais que já tenha acontecido, eu estou fazendo aí quase uns 3 anos, mas a gente está aí passando ainda por uma transição para o marco regulatório, né, a nível municipal, a nível estadual, e eu acredito que isso, de fato, implantado na sua essência, tem uma perspectiva boa, né, de padronizar algumas coisas e de nos dar uma maior transparência, porque transparência é tudo, né, principalmente para a parte do terceiro setor, sem confiabilidade não vem recurso. Então, eu acho que a nossa legislação tem caminhado de maneira positiva. Eu colocaria dessa maneira. A parte burocrática, às vezes, impede, dificulta um pouco, dificulta, mas ela é necessária, né? Enfim, então faz parte. Bom, esse é um assunto muito amplo e interessante. Verdade. Por quê? Para mim, qual a maior dificuldade? É a falta de conhecimento. Quantas associações, quantos grupos com ideias maravilhosas não vão para frente por falta de conhecimento, por falta de alguém que dê esse suporte técnico para eles, mas vocês podem conseguir o auxílio. Mas a gente vai aqui na casa de um, de outro, e ficam presos ali. Então, é claro que isso vai dificultar, mas ainda até chegar no recurso. Para chegar no recurso, o que... esperar a moto passar. As pessoas, elas têm, assim, que a ideia de se ter uma ONG, vou colocar ONG porque é mais difundido a palavra ONG, que nada mais é do que organização não governamental. Mas a parte estrutural básica, que é a documentação, as pessoas acham que ter um CNPJ é o suficiente. Não, para a transparência, as certidões negativas, os cadastros. Existem, por exemplo, em depósitos da Receita Federal, muito material disponível, eu diria material físico, mesas, qualquer tipo de estrutura física que seja necessário. É claro que a burocracia vai dificultar, mas a maior dificuldade é a falta de conhecimento. Por exemplo, eu encontro muitas ONGs que acham que elas não podem ter lucro, então é feito meio no papelzinho lá e tentam fazer de alguma forma para zerar, com medo de serem fiscalizados, mas ninguém sabe que eles existem. Então, assim, na minha opinião, e tenho a intenção aqui no município de começar a divulgar isso em parceria com uma colega que é totalmente especializada no terceiro setor, talvez esteja assistindo aí essa live que falei para ela, mas que é para criar uma mentoria para essas ONGs, né? Vamos colocar assim, para que elas tenham possibilidades, no mínimo possibilidades de buscar recursos, onde buscar recursos, como buscar esses recursos. Essa é a maior dificuldade. Chegando lá na frente, diante do órgão, você vai conseguir, desde que você esteja com tudo preparado, toda a documentação, tudo que é necessário, e para que haja essa transparência, né? Bom, foi só um complemento, acabei me estendendo um pouco mais. Não, muito conhecimento. Alessandra? Então, essa pergunta aqui vai para a Lidiane. Nós
sabemos que o assistente social tem um olhar diferenciado para as problemáticas sociais, que são o objetivo central dos negócios de impacto e do empreendedorismo social. Quais outros sinais identificadores de um assistente social empreendedor? Eu acho que o trabalho do assistente social, ele já é muito dialético, né? Porque geralmente, na sua função, ele já tem por natureza uma função mediadora, né? Ele está sempre ali trabalhando de uma forma a distensionar algumas questões, né? Porque ele está sempre trabalhando o quê? Dentro de uma perspectiva de analisar um contexto, né? A partir do seu olhar, da sua formação teórica, da sua formação ética, buscar uma solução para um problema que muitas vezes vai vir da onde? De quem muitas vezes está sendo, inclusive, um dos provocadores. Então, olha como já é, né, de uma forma bem tensionada a relação do assistente social. Então, por si só, ele já não pode ser uma pessoa que é muito estático, né? Então, ele tem que ser uma pessoa bastante flexível. E eu acho que dentro desse contexto, o assistente social empreendedor é alguém que olha essas relações e vê nessas relações possibilidades de criar oportunidades. Eu acho que essa é a ideia, né? Não pode ser alguém que vem com um arcabouço teórico, né, numa perspectiva de aplicação apenas, né? Na prática, precisa ir além, precisa estar, sim, se capacitando, precisa, sim, buscar compreender aquela mesma situação a partir de vários olhares e de criar oportunidades frente, né, às questões sociais que se apresentam. Eu acho que essa é a grande sacada do assistente social nos nossos dias, né? Não é de simplesmente mediar uma relação de forças, né, como diria Marx, mas é de olhar essa relação de forças e perceber ali possibilidades, ou seja, inovações, né? Formas diferentes de solucionar talvez um problema antigo. Eu acho que essa é a grande sacada. Legal. Então, assim, ó, Lidiane, aproveitando o gancho, né, e daí depois também o Nildo pode complementar, a importância do assistente social empreendedor, qual seria no terceiro setor? O que você Então, acha? O que você tem a eu acho que dizer? até para ilustrar um pouquinho o que eu falei, eu gosto de trazer, às vezes, essa questão mais prática, porque eu sei que, às vezes, a gente tem bastante acadêmicos também participando, e isso ilustra bastante o que a gente fala, né? Então, dentro desse contexto de trazer algo, um olhar diferente para solucionar um problema antigo, no contexto da ACIC, Associação Catarinense para a Integração dos Cegos, onde eu trabalho, um problema, vamos assim, buscar aqui compreender, um problema social, né, uma questão social que nós trabalhamos é a inclusão da pessoa, né, com deficiência visual na sociedade de uma forma geral. Então, uma inovação que a gente pensou nesses últimos anos foi trabalhar essa quebra do paradigma incapacitante da pessoa com deficiência visual a partir de uma questão cultural, que a ACIC tem no seu estatuto, Nildo, a prerrogativa de trabalhar dentro da área cultural, mas que não era explorado. Então, com essa nova reorganização, a gente foi buscar o quê? Dentro do que a ACIC tem de condições de trabalho legal dentro do seu estatuto, ela tem habilitação, reabilitação, cultura, esporte e lazer. O que nós fomos fazer? Nós fomos explorar essas outras áreas que no dia a dia não tinha tanta evidência. Então, dentro da cultura, nós criamos o espetáculo que foi citado aqui, o espetáculo Os Olhos da Arte. O que é esse espetáculo? É um espetáculo que busca trazer, né, um contexto de capacidade da pessoa com deficiência, a partir do quê? A partir de apresentações artísticas que saem de um senso comum. Uma pessoa com deficiência visual pode ser alguém equilibrista em cima de uma gangorra? Um senso comum, não.
Mas no espetáculo a gente tem isso, e além do mais, a pessoa ainda está lendo braille. Uma poesia em braille. Ou seja, nós estamos ali dentro de uma proposta de inovação, mostrando, né, uma potencialidade daquela pessoa. Tem um problema, uma questão social ali que não é nova? Tem, da exclusão da pessoa com deficiência. Principalmente da deficiência visual. Por quê? Porque nós captamos o mundo à nossa volta 85% através da nossa visão. Então, automaticamente, nós incapacitamos uma pessoa cega. A partir do quê? Do nosso julgamento por aquilo que nós compreendemos da vida, certo? Então, o que nós fazemos com isso? Essa é uma visão empreendedora, é trazer, né, algo novo. Esse algo novo virou um negócio social. Hoje o espetáculo está na 5ª edição e ele gera um recurso para manutenção institucional, porque no teatro ele começou de uma maneira gratuita, apresentando-se, mas hoje ele já tem ingressos. Todo ano já tem pessoas que esperam para assistir esse espetáculo. Esse ano a gente criou aí uma versão online. E outra questão interessante, porque uma oportunidade gera outra. O espetáculo Os Olhos da Arte, ele também criou uma necessidade, a necessidade de acessibilidade. E nós fomos o primeiro espetáculo a nível de Santa Catarina a trazer a audiodescrição ao vivo. E isso foi gerado como? A partir de uma psicóloga da instituição, que já tinha essa formação e que aceitou o desafio de fazer isso ao vivo. Hoje é uma profissão que ela tem, que agrega ao currículo dela, mas que também partiu dessa iniciativa da instituição de trazer um empreendedorismo a partir de um olhar diferente para uma questão que não é nova, que é da exclusão a partir da pessoa com deficiência visual. Então, dentro desse contexto, o empreendedorismo social ele está muito ligado a esse olhar, né? É esse olhar porque eu já tenho à minha volta, mas o que eu posso fazer de novo, de diferente, né? E de comunicar diferente. Porque hoje a gente vive a era da comunicação, mas é uma comunicação que está cada vez mais exacerbada, né? A gente recebe muita informação todo dia e a gente fica cansado, não é verdade? Hoje, para receber no WhatsApp ali um videozinho de mais de 1 minuto, a gente já pensa 2 vezes se vai abrir. Olha só, gente, é 1 minuto. Olha como a nossa tolerância está, né, por um fio. Então, o empreendedorismo social ele vai muito de encontro a uma forma de comunicar criativa. Eu acho que aí está um grande sucesso do empreendedorismo hoje, como um todo, não só o social. Lidiane, você como assistente social e nós como futuros assistentes sociais, depois o Nildo, a capacitação e a busca incessante de conhecimento faz parte do dia a dia de um assistente social empreendedor? Eu acho que faz parte de todo profissional, né? Que tem aí um compromisso com a sua formação, que tem um compromisso com o público que ele atende. Acho que essa capacitação ela é fundamental para todos. E dentro de um contexto social, ela é fundamental porque a sociedade é muito dinâmica, a legislação dentro da área da assistência também as possibilidades de parceria são muito amplas, então a gente tem sim, está buscando se capacitar, como foi colocado aqui pelo próprio Nilton, né? Nilda, o nosso arcabouço é muito longo, muito extenso, e as resoluções, elas são de enxurrada, principalmente nesses dias atuais. Então, por exemplo, na instituição nós trabalhamos com parcerias governamentais, e nos últimos dias, aí, em função da pandemia, gente, cada vez que anuncia que tem uma resolução nova, já me ouriça os cabelos, né? À toa que está preso, né? Porque muitas vezes o plano de ação muda a aplicação de recursos. Travou um pouquinho. Deu uma travada para todo mundo, né? Sim. Voltou. Mas é isso, gente. Acho que capacitação é fundamental, sim, para a gente entender, né, o contexto que a gente está e também vislumbrar oportunidades.
O tempo é muito curto, mas tem uma pergunta aqui, aliás, não é nenhuma pergunta, ele está pedindo, o João Cunha, para falar sobre IR, as doações de captação de recursos, imposto de renda. Show, acho que o Nildo é a pessoa que pode nos ajudar aí com isso. Geralmente as empresas, elas têm essa possibilidade de fazer a doação. Como funciona isso? Ao invés de você pagar, você tem X para pagar de tributos. Você pode antecipadamente informar. Bom, vou pegar um pouco antes. Para que a ONG, a associação, ela tenha a possibilidade de receber, ela tem que estar completamente regular. Esse é o primeiro passo. Ela tem que estar apta a receber essa doação. Estando apta a receber essa doação, as empresas, elas podem doar e abater do que elas iriam pagar. Aliás, para as empresas não vai mudar absolutamente nada. Se você é um empresário e está ouvindo, assistindo essa live, não vai mudar absolutamente nada. O que vai mudar é você estará contribuindo com muitas pessoas. E só voltando um pouco mais no outro assunto, só não fugindo, mas a gente pode voltar, só para eu não perder aqui o fio da meada que eu gostaria de contribuir, um filósofo disse o seguinte: um rio não será o mesmo daqui a 2 minutos. Então, o ser humano, ele está em constante mudança. Então, essa captação, essa capacitação, essa adaptação a um momento como esse de pandemia, ela é de extrema importância para a nossa sobrevivência. São muitas informações. Nós precisamos, às vezes, ter um filtro, porque muitas informações em excesso, isso causa... eu falo aqui do Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado, onde você não consegue parar de pensar, e isso pode causar aí um certo descontrole emocional. Mas voltando às doações, basicamente seria isso, a ONG ela precisa estar completamente apta, com as certidões em dia, e, assim, é uma característica muito interessante desses empresários, que, na verdade, eles simplesmente vão reverter, direcionar algo que eles iriam pagar para essas entidades. Muito bacana, agradeço aí a colaboração aí do seu João, é isso? Isso. Seu João, obrigado pelo questionamento aí, viu? Se o senhor for um empresário e for doar, por favor, fique à vontade. Procure uma instituição aí que possa, que tenha a capacitação de receber e pode contribuir tranquilo, estará ajudando muitas pessoas. Meninas? Lidiane, agora voltando assim ao o assistente empreendedor, o assistente social. Correr risco está muito ligado ao empreendedor, mas até que ponto o assistente social empreendedor poderá correr este risco? Se ele está à frente de uma organização social e não à frente de uma organização com fins lucrativos? Então, na verdade, eu acho que a questão maior de riscos dentro de uma organização não governamental está ligada mais a uma questão de tu sair de uma zona de conforto mesmo, né? E de ter esse cuidado com os projetos e na execução dos mesmos. Eu acho que os riscos estão mais ligados a isso. Por quê? Porque dentro da questão da parceria, dependendo de onde vem esse recurso, existe uma forma de gerenciar esse recurso financeiro. Por exemplo, dentro de um contexto governamental, a gente tem algumas regras, né? E é necessário cuidar para que isso possa ser feito da melhor forma possível. E dentro de um contexto empresarial, às vezes tem outra. Por exemplo, dentro de um contexto governamental, eu tenho uma questão de compra muito atrelada a uma nota que ela precisa acontecer antes de eu fazer o pagamento. Isso parece uma coisa muito simples, mas não é quando tu vai comprar de algumas empresas. Já dentro de um contexto que quem financia é uma empresa privada, muitas vezes eu preciso ter o cuidado de, durante o processo de execução desse projeto, cuidar com a contrapartida que eu
me comprometi no projeto. Então, esses são os riscos dentro de um contexto de instituição, né? São os riscos na gestão daquilo que ela se propõe, né? Porque muitas vezes ela não vai dentro do contexto mais privado, tem uma questão de um aporte financeiro que eu estou arriscando de dar certo ou de não dar, né? Mas dentro do contexto de organização, eu acho que o risco está muito ligado à gestão do projeto. Porque senão o que pode acontecer? Eu posso precisar devolver dinheiro. Devolver dinheiro que muitas vezes eu já não tenho mais. Então, o assistente social precisa ter, sim, esse cuidado, né, da gestão, porque não é só aprovar o projeto. A gente costuma dizer que a gente tem aí um pós, um durante, aliás, um pré, um pós e um pré, um durante e um pós-projeto. Mas todas as fases são extremamente importantes, principalmente por conta desse risco na questão financeira. Né? Gerenciar esse recurso é fundamental e eu acho que o maior risco está aí. A necessidade aí da organização social de se ter, né, uma gestão com a participação governamental. Uma OCIP, por exemplo, atualmente ela não precisa ter uma gestão, ela não é obrigada a ter uma gestão governamental dentro da OCIP. É claro que ela terá menos aporte, terá algumas limitações, né, do que uma organização social. Ela terá uma gestão interna, né, que é uma das características, né, uma gestão interna, independente do governo. Mas tem algumas associações, algumas ONGs, que elas precisam ter, de fato, uma gestão, uma participação do governo. Né? Na verdade, o que a gente tem, Nildo, a gente tem uma gestão independente através de uma diretoria, mas como nós temos aportes governamentais, nós temos dentro daquele contexto ali, né, de parceria, uma gestão que precisa, com aquele recurso específico, acontecer de acordo com a orientação governamental, né? Não que o todo seja assim, né? Mas dependendo de onde vem a fonte pagadora, a gente tem que, digamos que assim, no bom português, dançar conforme a música. Exato. Agora, a OCIP, ela não tem essa característica, ela não precisa, ela não tem a obrigatoriedade de ter esse, digamos assim, esse direcionamento, esse acompanhamento governamental. E é só para esse período, para esse projeto específico, né? Porque necessariamente, para se ter uma organização, ela tem que ter uma gestão independente, ou seja, ela não pode ter vínculos com os governos, para que sejam eles nas esferas municipais e estaduais, exatamente para que seja um trabalho para a coletividade, com a participação voluntária, que é outra característica da sociedade civil. Exatamente. E aí entra algo muito importante, que foi colocado aqui por vocês em outros momentos, que é a questão dos conselhos, né? Que são fundamentais. Essa fiscalização, essa participação de defesa e garantia de direitos. Isso é importante a gente mencionar. Inclusive a nossa disciplina. A minha pergunta agora, posso seguir? Pode. A minha pergunta agora vai para o Nildo, então. Nildo, a paridade na formação dos conselhos são genuínos ou podem haver um mascaramento tendo componentes somente do governo, dizendo que alguns são da sociedade civil? Então, legalmente, não poderia acontecer, mas, infelizmente, se não houver uma fiscalização, isso pode acontecer, não deveria. Legalmente, não existe nenhuma... Como eu tinha mencionado anteriormente, para determinados projetos, determinados tipos de associação, determinados tipos de certificação emitido pelo Ministério da Justiça, existe já a participação governamental ali, porque ela já cedeu para aquela empresa um carimbo que ela é autêntica. Agora, se não houver dentro do conselho uma pesquisa para saber se de fato essa pessoa ela está ligada ao governo, nós vemos isso em muitas ONGs, né, faladas aí em decorrência aí da Amazônia, onde se tem ali uma riqueza muito grande, né? Então é claro que infelizmente em muitos momentos isso
pode acontecer, não deveria, mas pode acontecer. Há alguma dica ou conselho para que nós, assistentes sociais, possamos participar de um conselho municipal? Olha, é muito importante. É direcionada para mim a pergunta antes de responder? Para os dois. Eu vou responder, mas eu acho que a Lidiane terá muito mais subterfúgios aí para responder. Mas eu vou responder agora, então, como munícipe, como cidadão. É de extrema importância que todos os municípios tenham vários conselhos. Pode e deveria ser como um assistente social. E eu explico porque a minha visão enquanto cidadão, por conta do olhar da assistente social para vários segmentos. Então, se fosse liderado por um assistente social, e é claro, conselhos de saúde, conselhos de organização de obras, conselhos de fiscalização, conselhos de educação, por conta desse olhar, da característica, da formação da assistente social, eu julgo isso, como munícipe, algo muito importante e imprescindível para que a população tenha, de fato, um acesso e um atendimento que é previsto na legislação. Não estará sendo feito absolutamente nada do que não esteja sendo, já esteja previsto na Constituição Federal de 1988. Exatamente. Bom, Lidiane. até complementando, a questão dos conselhos, elas... Enfim, gente, é um espaço onde nós podemos exercer a nossa cidadania, né? Eu costumo muitas vezes dizer nos nossos grupos, na ASIC, que se nós queremos de fato ser cidadãos, nós temos direitos sim, mas também temos deveres. E os nossos deveres, eles vão de encontro ao que? A ajudar a construir uma sociedade melhor. E com certeza os conselhos são espaços que nos dão essa oportunidade. Seja conselhos de moradores, seja conselho local de saúde, seja conselho de assistência, conselho da pessoa com deficiência. Estou falando aqui enquanto alguém que já teve assento no conselho da assistência de Florianópolis, no conselho da pessoa com deficiência. É lá que a gente, de fato, discute, cresce enquanto cidadão e ajuda a construir, através de fiscalização e de políticas públicas de qualidade, uma sociedade melhor. E isso acontece em todos os níveis, gente, dentro do bairro, né? A gente pode começar pelo próprio bairro. A ASIC começou a trabalhar dentro do bairro onde ela está inserida, no bairro Saco Grande, trabalhando com os seus alunos que moram ali, os usuários da política de assistência que nós atendemos, a importância deles participarem do Conselho Local de Saúde. Foi uma experiência fantástica. Por quê? Porque eles ajudaram dentro do Conselho Local de Saúde, que acontece no posto de saúde, né, do bairro ali, a construir um atendimento mais acessível para a pessoa com deficiência visual, por exemplo. Olha que interessante, né? Às vezes a gente pensa que isso acontece só num espaço macro, né? Mas nós podemos sim, através de ações nos conselhos, criar ali consciência, né? Criar ali uma luta coletiva de algo que vai dar um respaldo aí para uma sociedade melhor. Então, com certeza, independente, a formação do assistente social contribui muito por conta, né, dessa questão do senso comum, enfim, que acaba construindo uma visão mais crítica, com certeza. Mas todo cidadão, se pudesse participar, mudaria o rumo do nosso país, com certeza, gente, fiscalizando aí aonde que vai os recursos, onde que vai, né, enfim, que projetos de fato são aprovados pelos conselhos, e assim por diante. É assunto para uma noite, se deixar. Só fazendo um complemento, é exatamente o inverso, Lidiane, do que dessa visão macro, né? A vida das pessoas, ela acontece dentro do bairro. Ela acontece ali na rua dela, ali. São os vizinhos que sabem da necessidade de um deficiente visual, qual a dificuldade que ele tem, a rua tem buraco, a rua não tem uma guia rebaixada, não tem acessibilidade para ele. Então, a Constituição Federal, ela já prevê que as associações de moradores, que elas tenham essas assembleias, para que se leve essas demandas, né? Então, é exatamente o contrário. A vida das pessoas acontece nos bairros, é a partir dali, desses conselhos,
que devem ser, de fato, aí cobrados com a participação do munícipe. Então, por isso que eu até falei que iria responder como cidadão, porque essa é uma necessidade que eu falei uma outra frase aí uma outra live, em que os ausentes, eles não têm razão. Os ausentes não têm razão. Quando nós não participamos, nós não podemos cobrar. Então, é a participação da sociedade organizada, através aí de uma associação de bairros, por exemplo, que vai ter a possibilidade, né, de fiscalizar e cobrar. Com certeza. Sem contar que nós ganhamos mais força numa voz coletiva do que numa voz reclamona, eu costumo dizer, na instituição, né? Nós temos a tendência de reclamar, mas não temos essa consciência de construir coletivamente uma crítica, né? E eu acho que os conselhos são a oportunidade da gente fazer isso de uma maneira muito mais proveitosa, vamos assim dizer. Sim, com certeza. Pessoal, então, já passamos do nosso horário, mas minha última pergunta para a Lidiane, só para a gente poder encerrar esse seminário, que eu tenho curiosidade, sabe? É sobre o uso da mídia, Lidiane. O uso da mídia e das redes sociais são meios eficazes de campanhas para a captação de recursos. Há algum impedimento ou regulamentação a respeito? Nós, alunas, temos curiosidade em saber a respeito. Não, na verdade, eu acho que o regulamento é o que serve para todos, né? Ter cuidado com a questão de direitos autorais, enfim, né? Com contextos éticos, né? Dentro da organização, né? Ter esse cuidado de respeitar o direito de uso de imagem. Enfim, eu acho que são as mesmas regras que cabem a muitos outros contextos, que não só de organização não governamental, né? E até interessante colocar que nós tivemos agora um projeto aprovado ontem, né? Que foi uma iniciativa justamente de trazer visibilidade. A ASIC, ela tem 43 anos de história no Estado, né? Ela é uma organização que ela tem sede própria. Nós já reabilitamos em parceria com o governo de Angola, inclusive algumas pessoas com deficiência visual de Angola, com a ideia de trazer a eles um conhecimento para criar em Angola organizações parecidas com o que acontece hoje na ASIC, né? Porque a ASIC é uma organização onde a administração dela é feita por uma diretoria com pessoas com deficiência. Então, a gente criou aí essa parceria para capacitar gestores de organização de habilitação e reabilitação para pessoa com deficiência visual em Angola. Então, tudo isso são histórias muito legais e que não chegam à mídia, né? Então, nós aprovamos ontem um projeto justamente para levar a SIC para alguns meios de comunicação. Então, isso é fundamental, sim, só que os cuidados são os cuidados que se tem como qualquer outra empresa teria, né? Que é a questão ética mesmo de divulgação em mídia, o que é possível, o que a legislação garante como importante também. É isso. Bem, a Alessandra teve um probleminha técnico, teve que sair, mas a gente queria agradecer ao Nildo, a Lidiane pelo conhecimento, porque o que ninguém tira da gente é conhecimento, né? Então, agradecimento às minhas colegas de curso por essa terceira live, agradecimento a Deus por dar esse respaldo todo que a gente teve. Muito obrigada, Lidiane, muito obrigada, Nildo. Alessandra, quer falar alguma coisa? Reforçando o que você falou, né? Agradeço imensamente, Lidiane, né? A sua pronta ajuda aí, né? Através do Leandro, né? Que fez um canal aí entre a gente, né? Mesmo a gente sem se conhecer, a gente já conseguiu, se fosse bem solícita. Tenho muita honra, né? A gente está tendo muita honra em te conhecer aqui e dar esse espaço para se colocar essas questões. E ao Nildo também agradeço também, né? A segunda live que a gente já interage, né, Nildo?
Mas é isso, gente. Espero fazer outras com a Lidiane, com o Nildo. Isso. Tem assuntos aí que dá um livro, literalmente. Mas eu também agradeço, meninas, a oportunidade de conhecer, né, futuras colegas de trabalho, conhecer o Nildo e de poder fazer algumas trocas, né? Eu acho que isso é fundamental, faz parte, né, dessa evolução cotidiana que a gente precisa se propor mesmo para ser cada vez um profissional mais capaz de lidar aí com os desafios que a gente vem enfrentando. Nildo? Eu também agradeço. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder participar, né, contribuir, passar conhecimento, né? O conhecimento ele deve ser passado e às vezes uma pequena informação, por mais simples que seja, mas ela pode fazer diferença para alguém que esteja ouvindo aí, né? E que faltava essa informação, esse incentivo para que ele tomasse a decisão de agir e de fazer alguma coisa, pensando, claro, sempre no coletivo. Então, eu só tenho a agradecer e me sinto privilegiado aí por poder participar. Então, obrigada e uma boa noite para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.